Will Smith deu um tapa na cara do Chris Rock durante a cerimônia do Oscar. Será que foi fake? Será que foi verdade? O que motivou o Will Smith a fazer isso? Fica comigo nesse vídeo aqui que eu te conto. E aí, guerreiros, tudo certo? Eu sou o Jaime do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu e galera, rolou o maior climão na cerimônia do Oscar 2022 que aconteceu no dia 27/3, domingo passado, ontem, né? Em Los Angeles, mais precisamente lá no Dolby Theater, onde acontece a cerimônia do Oscar, né? E galera, a cerimônia estava acontecendo naturalmente, normalmente, e durante a apresentação dos indicados à categoria de melhor documentário, o ator e comediante Chris Rock, que é o cara que faz a apresentação e tal, o Oscar geralmente traz uma pessoa, um comediante para fazer a apresentação e deixar o negócio mais animado, né? Ele fez uma piada com a Jada Pinkett Smith, que é a esposa do Will Smith, e fez uma piada sobre o fato dela estar careca, né? Dela estar ali sem cabelo e tudo mais, e foi uma piada de extremo mau gosto, né? Pra quem não sabe, a mulher do Will Smith, a Jada Smith, ela tem um problema de saúde que causa alopécia, que causa perda de cabelo, né? Ela não tá nessa condição porque ela quer ou porque ela acha bonito e tudo mais. Ela tá perdendo cabelo por causa de uma doença. E agora, antes de eu entrar um pouquinho mais no negócio, imagina só o quanto é difícil para uma mulher perder o cabelo, né? Então, assim, o quanto isso mexe com a autoestima, o quanto isso mexe com o relacionamento, com como ela se sente e tal, né? Isso deve ser realmente muito ruim. Eu, por exemplo, fiz transplante capilar porque a perda de cabelo e tal me afetava, né? Eu sendo homem e tal, já me sentia incomodado com isso. Imagina uma mulher do nível de famosidade, né? Vamos inventar uma palavra aqui, como a Jada Smith. E, cara, isso realmente deve ser muito ruim. E o Will Smith, como o marido dela, acompanhando todo esse processo e tal. Então, assim, pro casal isso deve ser realmente muito doloroso e deve ser muito ruim, né? Aí o que acontece? O Chris Rock não é a primeira vez que ele faz uma piada com a Jada e realmente não é a primeira vez que ele faz uma piada de mau gosto com ela, né? E quando ele fez essa piada, o Will Smith e a Jada não gostaram da piada, tá? Não acharam que foi algo legal, que foi interessante. No vídeo você pode até ver o Will Smith rindo do que estava acontecendo antes e tal. E quando a Jada é citada, ela própria, sabe, faz aquela cara assim bem chata, bem borocochô, digamos assim. E o Will Smith percebe aquilo ali e o que ele faz? Ele levanta, ele caminha elegantemente até o palco, na frente do Chris Rock e solta um tapaço na cara do Chris Rock. E aí quando ele volta pra sua cadeira e tudo mais, depois de ter dado o tapa, ele ainda grita muito assim, diz, olha, você tire, traduzindo assim mais ou menos o que aconteceu, você tire imediatamente o nome da minha esposa da sua fucking mouth, ele usou, né? Tipo assim, como a sua boca de lixo, sua boca de merda, alguma coisa nesse sentido, sabe? Então assim, nas redes sociais muita gente interpretou imaginando como se fosse uma brincadeira, algo que realmente ia acontecer ali no Oscar. E cara, eu acho muito difícil aquilo ali ter sido combinado, tá? Realmente acho muito difícil. Imagina só pro Will Smith combinar com um cara dizendo o seguinte, fazer o seguinte, você vai lá e faz uma piada sobre a doença da minha esposa e eu vou subir, vou fingir que vou te dar um tapa. Porra, acho muito difícil que tenha sido combinado. E a gente percebe que não foi combinado quando o Will Smith fala aquilo que ele disse lá, que ele grita, né? Pra tirar o nome da minha esposa da sua boca e tudo mais, né? E a piada foi o seguinte, né? Como eu disse pra vocês, a Jada, ela raspa o cabelo porque ela tem um problema de saúde, né? Que causa alopécia. E durante a premiação, o Chris comparou a mulher do Will Smith com uma personagem da Demi Moore de um filme, onde ela raspa a cabeça pra ser, né, um filme de guerra e tal, ela raspa a cabeça pra ser confundida com um homem e tal. E, cara, assim, não foi legal, sabe? Foi a forma, a entonação foi bem ruim. Eu postei lá no Instagram, lá, um videozinho, se você não me acompanha e quiser ver o vídeo, tá lá no Instagram do Muito Mais Ação Jiu-Jitsu, dá uma olhada lá. E eu coloquei um textozinho do qual, assim, muita gente achou que eu tivesse defendido o tapa em si do Will Smith no Chris Rock, mas a minha intenção com o vídeo, com a postagem, não era concordar com o tapa, entende? Propriamente dito, eu concordo e sempre vou defender isso, que o homem deve defender a sua esposa, o homem deve defender a sua família, isso é o que eu acredito, né? É o que eu realmente prezo por isso. E é muito engraçado, cara, porque assim, entendo muito bem o
que aconteceu ali naquela situação. Eu não julgo o Will Smith de ter dado tapa, cara. Eu, sinceramente, eu não sei o que eu faria naquela situação, né? A minha esposa, né? A minha esposa, abrindo aqui um pouco para vocês, a minha esposa tem um problema de saúde, né? Ela tem um problema psicológico do qual ela passou durante muito tempo sofrendo com síndrome do pânico, depressão e tudo mais. Eu acompanho ela com isso, a gente já tá brigando, né, e lutando com isso já faz algum tempo. Cara, alguém fazer uma piada da minha esposa, da pessoa que eu amo, da pessoa que eu escolhi pra estar comigo, de extremo mau gosto sobre essa situação, cara, eu juro pra você que eu não sei qual seria a minha atitude nessa situação, sabe? Eu não sei. Como eu disse, eu não julgo de maneira alguma o Will Smith, mas eu tenho certeza absoluta que numa situação dessa eu defenderia minha esposa, sabe? Com toda certeza eu defenderia. Essa é a minha opinião, eu como faixa preta de jiu-jitsu e tal. Não sei se chegaria às vias de fato de meter a mão na cara desse cidadão, né? Mas, cara, eu daria um jeito de defender minha esposa porque eu acho que é essa a minha atitude como homem, cara, como pessoa que tem uma mulher do lado que eu zelo pelo bem-estar dela, sabe? Então, assim, eu acho que eu, como homem, faria algo com toda certeza para defender ela, né? Não sei se meteria a mão na cara dele e também não julgo o fato dele ter metido a mão na cara do Chris Rock. Até pelo fato de ter sido recorrente, como a gente falou anteriormente, o Chris Rock já tinha feito piada de mau gosto com ela, né? E, cara, então assim, não julgo realmente o fato do Will Smith ter dado o tapa na cara dele. E ele ganhou, e eu até coloquei lá que eu ainda me tornei mais fã dele pelo fato dele realmente ter defendido a família dele, de ter defendido a esposa dele, sabe? Então assim, claro, ele, a partir do momento que ele assume o fato de ter defendido e a forma com que ele defendeu foi ter metido a mão na cara do cara, ele assumiu a responsabilidade das consequências disso, né? Então assim, cara, ele, sei lá, o Chris Rock pode processar ele por isso, a academia lá do cinema pode tirar o Oscar dele por ele ter feito essa situação. A situação mais estranha é que logo em seguida o Will Smith ganhou o Oscar de melhor ator, né? Então assim, lá ele ficou visivelmente emocionado, ele chorou e tal, ele pediu desculpas e tudo mais. E, cara, assim, o que vai fazer? Isso é uma situação que vai ficar pro resto da vida marcada na história do Oscar, na história do Will Smith, como foi o cara que meteu a mão na cara do Chris Rock. Algumas pessoas até comentaram lá na postagem que assim, Jaime, mas pô, o cara tá defendendo a honra, mas eles têm um casamento aberto, onde cada um tem o direito de sair com outras pessoas e tudo mais. O cara que defende a honra fazendo um negócio desse e tudo mais. Vamos lá, essa situação não tem nada a ver com a outra situação, né? O fato deles terem um casamento aberto foi algo decidido entre eles, entre os dois, e ambos chegaram a um acordo e viram que o relacionamento deles funcionaria melhor dessa forma, né? E a Jada não está sendo obrigada a nada em relação a isso, e o Will também não está sendo obrigado a nada em relação a isso. Eles aceitaram aquilo como relação e para eles isso funciona, então a gente não tem que julgar essa situação. O que aconteceu ali foi uma falta de respeito, né, na minha opinião, uma falta de respeito do Chris Rock em relação ao que a Jada estava passando e o que o Will estava passando junto com ela, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Então, assim, ele defendeu a esposa dele porque a esposa dele se sentiu ofendida em relação àquilo. E por ter sido mais de uma vez e tudo mais. Então, o Will tomou uma atitude em relação àquilo. Foi algo que incomodou ele e ela, né, consequentemente, e foi assim que foi a tomada de atitude. Eu gostaria de deixar claro que aqui não é nenhuma alusão ou querendo jogar confetes em relação ao que o Will Smith fez, o fato dele ter dado o tapa. Eu gosto de deixar aqui, para deixar bem claro, duas situações na minha opinião. O fato dele realmente ter agido, né, dele ter agido para defender a sua esposa. Isso é um fato que eu considero extremamente legítimo e genuíno. Outro fato é como que ele agiu para defender a esposa, né? Claro, ele poderia ter pego o microfone e ter humilhado o Chris Rock, ter colocado o Chris Rock na situação, né? Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter pego a esposa dele e saído, né, ter ido embora, né, deixado a cerimônia do Oscar. Ele poderia ter processado o Chris Rock depois. Então são várias formas que ele poderia ter reagido, várias formas de que ele poderia ter reagido. Ele escolheu, né,
dar um tapa na cara do cara. E como eu disse, eu não julgo esse fato. Eu não julgo, eu não digo se está certo ou se está errado. Eu acho que realmente ele deveria e fez, que foi tomar uma atitude, porém a atitude que ele fez, eu, assim, não consigo julgar, não consigo dizer se tá certo, se tá errado. Tá errado agredir, mas não sei se eu no momento não teria feito diferente. Realmente é muito complicada essa situação, né? É complicado, né? Vamos ser sinceros, é realmente difícil. Como eu disse, eu fiquei ainda mais fã do Will Smith por saber que ele é realmente um cara que defende a família quando for necessário, porque eu acho que é essa a responsabilidade, é o que eu acredito como responsabilidade, e não julgo o fato da forma com que ele tenha defendido Chris Rock, da forma com que ele tenha defendido a J.D. Smith tenha sido dando um tapa na cara do Chris Rock. Sinceramente, é essa a minha opinião. Eu quero saber muito o que você acha, o que você achou aí dessa situação, o que você faria, né? Se coloca bem na situação, o que você, né, faria no lugar do Will Smith, sabendo que a sua esposa está passando por um problema de saúde, que não é brincadeira, que mexe com a autoestima dela, você tá do lado dela, tá sentindo isso, e vem um cara na frente de milhões de pessoas e faz uma piada de mau gosto do qual ela se sentiu humilhada. O que você faria? Né? Escreve nos comentários aí. Beleza? Não esquece, solta o like maroto nesse vídeo aqui, acompanha o canal, se inscreve se você não é inscrito e tamo junto, é nóis. Forte abraço, muito mais ação jiu-jitsu, muito mais jiu-jitsu pra você.